mesa de conversas da Casa Publishing News na Flip 2022 debateu um dos elementos fundamentais do mercado editorial contemporâneo, os metadados, ou seja, todas as informações relacionadas ao livro. Nomeado como o que os metadados podem fazer pela sua empresa e o que estão fazendo pela nossa. O painel discutiu o lado prático e todos os benefícios de um bom fluxo de informações a partir de dentro da editora, para a livraria e outros espaços, e assim beneficiando o leitor. E claro que no final trazendo mais vendas, sejam elas on ou offline. Este é o papo dessa edição extra do podcast do Publish News. A conversa tem Ricardo Costa, CEO da MVB Brasil, Maria Borim, consultora para negócios do livro, Andrea Gotiello, gerente de marketing da Alta Books, com a mediação de Bruno Mendes, sócio do Publish News e do Coisa de Livreiro. Esse podcast é um oferecimento da MVB Brasil, empresa que traz soluções em tecnologia para o mercado do livro. Além da MetaBooks, reconhecida plataforma de metadados, a MVB oferece para o mercado brasileiro o único serviço de EDI exclusivo para o negócio do livro. Com a PubNet, o seu processo de pedidos ganha mais eficiência. E já ouviu falar em POD? Impressão sob demanda? Nossos parceiros da Livro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. E a Casa Publish News 2022 tem o patrocínio master da Câmara Brasileira do Livro e Transpo Express. E o patrocínio de Um Livro, Maralto Edições, Outra Margem, Universos Editora, Bookwire, Primavera Editorial, MVB, Bela Editora, Baderna Literária, Snell e Editora Labrador. Esse é o episódio número 247 do podcast do Publish News, do dia 7 de dezembro de 2022, gravado no dia 24 de novembro. Eu sou o Fábio Errara e esse episódio conta com a participação de Ricardo Costa, Maria Borim, Andrea Gotiello, mediação de Bruno Mendes e a edição de Fábio Errara. E não se esqueça de assinar a nossa newsletter, nos seguir nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook e Twitter. Todos os dias com novos conteúdos para você. E agora, o que os metadados podem fazer pela sua empresa e o que estão fazendo pela nossa. Já virou uma tradição falar de metadados nos eventos e acho muito importante a gente resgatar alguns aspectos sobre a construção dessa cultura de metadados e como foi um pouco dessa jornada que não começou hoje, né? Eu lembro quando o projeto da MVB, ainda MetaBooks, estava nascendo e os desafios de convencer todo mundo a utilizar metadados, né? Convencer que metadados é importante para o negócio. Isso não para, né? Todos os dias eu acho que eles têm um grande desafio de convencer, conversar, explicar como um metadado pode levar o negócio para outro nível. E eu queria, antes de entrar na questão prática, né? A gente tem aqui duas pessoas que utilizam o metadado de maneira prática, né? E tem essa relação funcional. Mas antes de entrar nessa questão prática, eu acho que vale a pena um resgate histórico. Ricardo, como foi trabalhar metadados no Brasil e como você conseguiu convencer as pessoas de que isso fazia sentido? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Bruno, Andrea, Maria. Bom estar com vocês aqui. Eu sou teimoso, né? Então, foi assim, um trabalho de bater a picareta ali na pedrinha até. Eu falo que foi um trabalho de evangelização, né? A história foi muito engraçada, porque você chegava na livraria e mostrava, olha, a gente está trazendo... Primeiro teve a barreira
da própria palavra metadados, que o pessoal se assustava. Meta que é isso? Não faço a menor ideia. Achavam que era um bicho de 7 cabeças. A gente foi convidado para fazer uma fala sobre metadados, só que nós éramos proibidos de usar a palavra metadados, para as pessoas não se assustarem. Lembra disso? Fizemos lá no Rio, num evento da Libre. Esse era o nível quando a gente começou a conversar sobre isso. Eu visitei editora que preenchia mais de 30 planilhas diferentes para cada título que lançava. Porque a livraria X queria de um jeito, a Y do outro, o alfabeto inteiro, né? Então, era esse o estado do metadado quando a gente começou a trabalhar isso, né? Foi 2014, a CBL convidou a MVB lá na Alemanha para trazer para o Brasil essa plataforma, que na época já funcionava na Alemanha há 45 anos. Então, estava um pouquinho adiantado. E aí a gente teve todo esse trabalho de explicar o que eram metadados, e aí as pessoas começaram a entender, mas aí vinha aquele passo, chegar na livraria, você precisa usar a plataforma, tal. Nossa, essa plataforma é sensacional. Então, quando a editora XYZ estiver usando, você me avisa que eu começo a usar. Aí você ia na editora XYZ, né? Nossa, é sensacional. Quando a livraria A, B e C estiver usando, você volta aqui que eu começo a usar. E aí foi outro processo de convencimento, e nós tivemos grandes parceiros, editoras que abraçaram, que toparam isso logo no princípio, livrarias que passaram a utilizar isso muito logo. Na época, a Saraiva era forte no mercado e já colocou a MetaBooks como padrão para entrada de dados. Um pouco depois, a Amazon também adotou a MetaBooks como padrão para a entrada de metadados. E aí o mercado foi se envolvendo um pouco mais nisso, e aí toda a evolução do mercado. Mas, assim, eu acho que eu resumi rapidamente 7 anos de trabalho, né? E o nosso grande objetivo é conseguir chegar num banco de dados unificado, um único banco de dados. Porque você tem dados vindo de lugares diferentes, você confunde a informação lá na ponta final, né? Na livraria, ela recebe informações da MetaBooks, aí a editora vai e passa mais alguma coisa, aí não sei quem manda outra coisa, e no fim você não tem esse dado bem trabalhado, bem qualificado, e aí para achar esse livro as coisas começam a ficar mais complicadas. Então esse é o nosso trabalho, trazer para o mercado um lugar centralizado onde a informação esteja toda lá, e aí trabalhada com todos os padrões internacionais que a gente traz isso há muito tempo já. Bacana, Ricardo. E é um trabalho que continua todos os dias, né, com a tua equipe, né, com treinamentos e capacitação das pessoas, né? A gente tem uma equipe, algumas delas estão aí, lá no fundo. Cristiane, Priscila, Karina, temos mais 3 lá em São Paulo. E esse é um trabalho constante, e só a MetaBooks faz isso, de ajudar o editor a colocar as coisas da melhor maneira possível. Tem o treinamento inicial, depois a gente tem treinamentos específicos, algumas necessidades, o relacionamento com a livraria, que a gente acelera muito a solução de... Porque vai acontecer, tem hora que tem um negocinho que não entrou direito do jeito que devia ser, faltou uma vírgula aqui, errou os centavos lá. Acontece, nós somos, por melhor que seja a plataforma, né, uma hora você bate na tecla errada e alguma coisa entra. Então, a gente faz esse trabalho de suporte também. Renovação de equipe, tem turnover nas empresas, chega gente nova, você tem que treinar de novo. E a nossa turma está toda lá, a postos. Nós temos feito um trabalho grande com bibliotecas. O Sistema Nacional de Bibliotecas é o usuário da MetaBooks. Eles usam a MetaBooks para fazer pesquisa de renovação de acervo e tudo mais. Nós já treinamos mais de 350 bibliotecários
e temos uma agenda para continuar esses treinamentos do Sistema Nacional de Bibliotecas. Então, todo esse trabalho que a gente faz envolvendo o mercado todo é para a gente trazer uma qualidade melhor e melhores resultados para editoras e livrarias. André, é uma curiosidade, né? Como foi o teu primeiro contato com metadados, assim, e como isso impactou as empresas que você trabalhou e que você trabalha, né? Como esse projeto facilitou um pouco do teu dia a dia? Como foi na prática? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Ricardo, Maria, Bruno. É muito engraçado porque não só na Alta Books, né, mas outras editoras que eu passei anteriormente, todas elas passam pela mesma discussão, que é qual setor é responsável pelo metadados, né? É o editorial, é o marketing, é o comercial, e quando, na verdade, é toda a empresa, né, que é responsável. Cada detalhe ali vai vir de um setor. E isso se tornou, hoje, um projeto, assim, um dos maiores projetos dentro da Alta Books, que a gente criou especificamente um departamento de metadados. Então, é uma equipe independente com um responsável que ela vai ali colher as informações necessárias do editorial, as informações necessárias do marketing e do comercial. E o livro só vai ser cadastrado, né, só vai subir para a pré-venda se tiver ali todos os metadados preenchidos. Se não, para. Entendeu? A gente realmente tem, às vezes, atrasado, sabe, pré-vendas, para começar a fazer o negócio direito, né? E isso ali para o marketing, né, para a minha equipe ali, tem sido fantástico, porque assim, quando a gente vai pegar uma campanha para fazer, principalmente, né, por exemplo, a campanha de ads, né, o Amazon Ads, você coloca no automático ali, aparece todos os livrinhos, realmente as indicações que são do mesmo tema, né, dos autores, assim, tudo se cruzando, a gente, né, tem uma facilidade muito maior e a gente consegue ser muito mais assertivo, né? É muito bacana ouvir essa fala da André, porque muito do que ela descreveu, muitas vezes era uma conversa minha com o Ricardo, que era o sonho, né? Tipo, de ter um departamento de metadado, de utilizar metadado para o marketing, né? Então, a gente falava sobre isso lá em 2000 e alguma coisa, não sei, na Libre, né? Falando como utilizar metadados nas campanhas, né? E hoje é uma realidade, né? E poxa, que bacana. Tornou, assim, realmente uma importância muito grande. E até o Cláudio ali, né, o gerente comercial, quando a gente entrou, a gente também a gente entrou juntos, né, na Alta, então a gente tinha muito essa discussão, mas, assim, era o marketing mesmo, né, mas aí o editorial não se comunica e tal. Não, gente, peraí, vamos parar tudo, vamos reestruturar isso. E não, assim, agora tem realmente a equipe metadados e a gente chama lá. Não, fala com metadados, né? É realmente hoje um departamento lá dentro da editora. Sensacional. Ô, Bruno, só eu preciso dizer isso. Eu bati palmas porque há 5, 6 anos, uma editora alemã, Fischer, eles queriam colocar livros aqui no Brasil, começar a divulgar livros no Brasil, vieram me procurar. Não foi nem comercial, nem marketing, nem ninguém. Foi o gerente de metadados da editora, veio conversar comigo. Eu falei, nossa, quando que a gente vai ter isso no Brasil? Pronto, tem. Parabéns, legal. Sensacional. Maria, eu sei que tua relação também com metadado vem de longa data. Eu acho que foi uma das primeiras pessoas também que conversando no mercado, entendeu a ideia muito rápido. E você trouxe para a realidade de editoras, livrarias, negócios diversos. Como foi tua experiência e como tem sido aí na ponta da livraria fazer isso? Bom, primeiro, boa tarde. Obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui. Eu queria voltar uma casinha, eu acho que eu senti rápido qual que era a importância dos metadados, porque eu fui livreira da Livraria Cultura, que existia um departamento de cadastro gigante, de catalogação, com muitos funcionários, e às vezes a gente lá na ponta, na livraria, não conseguia atender o cliente com uma informação de um livro novo, porque ele não estava cadastrado, e a gente tinha que buscar essa informação em outros lugares. Então, quando os metadados chegaram no Brasil, para mim foi muito fácil falar,
queremos isso a qualquer momento, a qualquer hora, como é que eu faço para acessar, né? Então, depois, nessa rotina de ajudar novas livrarias a surgirem no Brasil, surgirem em algumas cidades, e livrarias de nicho, né, pequenas, eu faço uma espécie de consultoria para algumas livrarias novas que querem abrir, e, no geral, são de pessoas que não são do livro, né, pessoas que fizeram uma transição de carreira e têm aquele sonho antigo de ter uma livraria, e indo no caminho do que acontece no exterior, essas livrarias estão cada vez mais nichadas, menores, com um acervo muito detalhado e uma dificuldade enorme de saber, dentro de um universo gigante no Brasil, que livros você coloca nessa livraria para atender essa demanda do seu acervo tão específico. Então, os metadados são uma grande salvação dessas livrarias menores e dessas livrarias específicas, porque você consegue, a partir dos metadados, montar o seu acervo. E você não começa mais a montar o seu acervo de uma planilha em branco, que você vai lá e pega aquela coluna ISBN, título e editora. Então, isso já é uma possibilidade para quem entra hoje no mercado começar diferente a pensar o seu acervo. E, então, para mim, o que representa é tudo aquilo que a gente fala de bibliodiversidade, de saber rápido se os livros estão disponíveis, de saber como montar esse acervo e pegar tudo daquele mesmo autor, mesmo que ele tenha de diversas editoras. Então, isso, para a livraria, é algo essencial, assim. Tanto que eu sempre, quando eu apresento para os clientes, eu digo, não dá para abrir livraria sem um sistema que esteja integrado com metadados, e então não começa a fazer, porque não vai ser legal. Não vai ser legal. Então, hoje a gente consegue construir, agora mais recente, a gente está fazendo um acervo de uma livraria específica de arquitetura, design e desenho industrial, paisagismo, temas que estão fora do catálogo brasileiro há bastante tempo, né? Temas que diminuíram a sua produção no Brasil. Então, tinha essa dificuldade de achar quem ainda estava com alguma coisa editando, quando, novas editoras, algumas internacionais. Então, a gente conseguiu chegar, assim, eu antes de pesquisar nos metadados, falava, bom, acho que a gente vai ter 1000 livros publicados no Brasil hoje ainda disponíveis. Mas com a ajuda de vários BISACs e de vários temas relacionados que a gente separou, está dando quase 3.000 títulos. Isso seria impensável para o livreiro preparar a sua loja sozinho se ele não tivesse esse recurso, né? Então, para quem é livreiro e sabe das dificuldades, foi muito fácil aceitar os metadados, né? Assim, para o livreiro ali na ponta, como você falou. Já as livrarias teve essa discussão, mas para o livreiro mesmo foi fácil abraçar. A gente teria resolvido muitos problemas na cultura, né? É que somos filhos da mesma casa. Posso? Pode, com Sei. certeza. Tá, mais um ponto, mais uma razão pela qual eu sempre insisto na questão do banco de dados centralizado e único, né? Quando você tem 4, 5, 3, qual deles você vai usar? Claro, eu estou fazendo um jabazinho aqui, né? Não vou mentir, mas você precisa dessa solução para você ter um trabalho corretamente direcionado nesse sistema, né? E você vai olhar para os principais países do mundo, é assim que funciona. É uma base de dados unificada, onde você pesquisa de tudo que você precisa. E aí você monta, você coloca as suas informações corretamente. Cara, um ponto interessante da plataforma e da maneira como vocês organizam um conjunto de metadados é a capacidade modular desse sistema. Então, hoje, você tem, por exemplo, o conjunto de metadados combinado com a Nielsen, por exemplo, te traz uma visão, por exemplo, do que a Maria estava querendo, né, e faz, que é esse recorte de mix, de montagem de loja. Então, você quer pegar arquitetura e urbanismo com o top 50 mais vendidos. Então, você adiciona mais uma camada de inteligência à medida, né? Qual é o limite desse sistema? Até onde ele consegue aglutinar novos serviços e produtos para poder gerar mais resultado? Vocês fazem isso via API, né? Fazemos via API, fazemos via
FTP Server. Limite, eu acho que eu não vejo. A gente tem um sistema altamente robusto. Eu falo que alemão tem 2 neuras, que são segurança e qualidade, né? Então, às vezes, e-mail de colega de empresa já caiu no spam, porque tinha alguma palavra meio não sei o que lá dentro. Então, para você ter noção da neura com a segurança, por exemplo, na nossa plataforma, tudo que está envolvido dentro de uma empresa alemã. Então, a segurança está garantida, a escalabilidade está garantida, né? Compliance, governança, a gente dá muito valor para isso. Então, com tudo isso, com uma boa base para tudo isso, a Nielsen, nós, Cristiane e a equipe da Nielsen no Reino Unido desenvolveram uma integração. Foi 1 ano de trabalho. Hoje a gente entrega as informações para a Nielsen, por exemplo, com todos os livros classificados com a classificação TIMA. A Nielsen processa isso lá dentro do esquema dela, todo o processo de relatórios, e como a Mariana mencionou ontem na conversa aqui com o Marcos Pereira, eles estão começando a fazer essa segmentação de acordo com essas categorias, né? O TIMA é uma maneira de categorizar, classificar os livros mais global, mais ampla do que o BISAC. Ele é concebido a partir de um conceito trabalhado com, hoje são 27 países que fazem parte do comitê e trabalham isso. Então, ele ajuda muito, ele tem uma capacidade muito ampla de atender o que a Andréa falou da bibliodiversidade, e das especificidades de cada país, das necessidades, da diversidade de temas, de conceitos, de tudo mais que a gente tem no mercado, que a gente tem na sociedade hoje. E a gente disponibiliza tudo isso facilmente lá dentro da plataforma. Então, os diferentes serviços conseguem acessar isso e prestar, por exemplo, esse serviço que a Nielsen montou tão bem. Ontem, o Marcos Pereira comentou que ele, além de ter acesso à Nielsen Brasil, ele acessa a Nielsen do Reino Unido, mas lá ele já consegue ver, dividido por categorias, não sei o quê, que são as categorias do TIMA, que lá já está um pouquinho mais adiantado do que aqui, né? O Reino Unido vai passar a usar essa categorização como exclusiva em 2024. 2024 para cima não se usa mais nenhuma outra, né? E a gente está aqui batalhando aí para trazer agora, a gente está evangelizando o time agora, já evangelizamos metadados, agora veio a nova categorização com os parceiros Nielsen e outros. É gostoso lembrar que esse trabalho de quebra de tabu, de evangelização, a gente começou a fazer isso junto, né, com o Bookscan e com Metabooks. Eu tenho um carinho imenso quando eu lembro que, de uma forma ou de outra, eu estava lá no início do trabalho da Metabooks. Eu precisava... Antes do início. Pois bem, antes do início. Agora aqui vai um pouquinho de fofoca, um pouquinho de bastidores. Não vou citar os outros nomes, mas vocês queriam entrar, existia uma oportunidade de aproveitar não só uma massa, não gosto de dizer falida, porque ela estava muito boa, inclusive recursos humanos oriundos com capacidade e tudo mais. Cristiane, nossa gerente de produto. E eu tive um prazer danado de falar, gente, vocês precisam conversar, porque tem um recurso material e humano aqui, e eu preciso de vocês. Então fala, qual foi o primeiro cliente do Metabooks no Brasil? Nielsen Brasil. Porque era um carinho, era uma necessidade que a gente tinha para o mercado. Eu sou um entusiasta de tudo que se refere à conectividade, a qualquer tipo de melhorias. Então, essas brigas de quebras de tabu, para a gente sempre foi uma briga que a gente quis entrar desde cedo, ajudar os colegas. E eu fiquei feliz de ver que vocês precisavam de um empurrãozinho, pluft, voaram longe. Era basicamente dizer parabéns para vocês
pelo trabalho diário, que eu entendo como é que é. Quebrar tabu todos os dias. Todo dia você quer. Se não quebrar um tabu até meio-dia, não tá atrasado. Eu tenho... Super obrigado, Isma. Assim, eu acho que você tem que fazer... Fica aqui do lado, porque você tem que fazer parte dessa mesa, que faz parte dessa história. Mas a gente tem utilizado esse conjunto... As editoras têm feito um uso extensivo, né? Eu acho, o teu cliente, né? É muito fácil, né, para a editora cadastrar e tudo mais, até porque vai para as grandes redes de varejo com muita facilidade e tudo mais. Mas aí eu quero perguntar para André e também para Maria, que é o passo adiante, assim, como as livrarias independentes, a utilização disso nos seus sites, né? Eu vejo que muitas delas não aderiram, não conseguiram integrar, tem dificuldade, e a gente está falando de ótimas casas, né, que têm uma certa tradição, né? Posso falar, né, Travessa, a Vila eu não sei se já integrou ou não, para o site, eu acho que para o site ainda não, na loja sim, né? Como é que fica para esses pontos independentes? E André, eu quero que você me conte também aí do lado da editora, qual esse desafio ainda, né, que você tem que passar ainda os dados de uma maneira talvez tradicional para esses pontos independentes ou não, isso já mudou um pouco? Sim, ainda tem algumas que ali ainda o cadastro ainda é manual, né? E até mesmo quando a gente tem alguma ação, né, específica, né, com algum ISBN especial, por exemplo, né, aí também algumas pedem, né, para ser diretamente pela plataforma própria. Ainda tem essas especificidades, né, assim, à parte, mas eu acho que já evoluiu bastante, assim, né, nesses 10 anos aí que eu estou no mercado editorial. Fazer 15 a gente faz 2 planilhas só. Já melhorou bastante. Mas é legal, assim, eu sinto que até nessas conversas, né, nessas reuniões com as livrarias, eles mesmos também já estão incorporando, né, essa cultura de saber também como eles podem ajudar, né, assim, sondam muito, né, o que as outras vêm fazendo, como que pode ser feito, né, até palavras-chave mesmo, né, que a gente vê ali mais importantes. E é uma coisa que não pode parar, né? Você não faz o cadastro ali e pronto, ele, né, vai ficar aquele mesmo cadastro para sempre. Não, você tem que estar ali alimentando o tempo inteiro, né? Então, muitas vezes, a gente entra em contato, né, com alguma livraria específica e também pede para ser mudado, né, alguma coisa relacionada que chegou, que precisa ser atualizado, né? Pela MVB isso já é automático, a gente faz ali dentro, mas ainda com algumas livrarias a gente precisa estar entrando em contato com elas e estar fazendo essa atualização. Bacana. Maria, me conta um pouco da tua experiência. Eu pensei em 2 coisas enquanto a André estava respondendo, que entra um pouquinho naquilo que o Ricardo falou no começo, né? A editora independente, ela não quer estar nos metadados porque ela acha que aonde ela vende os livros dela não está integrado, então fica aquela coisa, um não está, o outro não está, então ainda tem isso. Mas eu já vejo que o cenário tem mudado, tem muitos, assim como tem novos entrantes no mercado livreiro, né, tem muitos novos entrantes no mercado de editoras também, e eles têm se conscientizado da importância disso para difundir as informações do livro, né, que não adianta só você publicar, você precisa fazer seu livro ser encontrado. Vou dar um exemplo de um outro projeto que eu faço parte hoje em dia, que é a Editora Fósforo, e tem 2 coisas, né? A primeira foi ganhar um Nobel do dia para a noite. O Caleb, que é o responsável pelo comercial de lá, está aqui, acordou com essa notícia e tinha que rapidamente avisar todo mundo das disponibilidades, se tinha, se não tinha, se ia ter livro novo, se não tinha. Estava com um livro dela, que é esse que está sendo lançado aqui, quase, né? Não estava ainda na data certa do cadastro, mas rapidamente o Caleb fez o cadastro e conseguiu avisar para todo mundo. Então, isso é uma coisa que as livrarias na ponta sabem que elas perdem um pouco, porque elas ficavam ligando na Fósforo. Cadê os dados do livro? Não, cadê os dados? Não. E aí tem uma coisa engraçada, que as editoras ainda precisam passar os dados de outra forma para as livrarias, como vocês mencionaram. Mas, no caso da Fósforo, o que é legal é que eles
mandam uma planilha de metadados para os outros, né? Então, o Caleb tem essa prática que eu achei muito boa e muito curiosa. É assim, você não tem ainda? Tudo bem, eu te mando, mas eu vou te mandar na planilha que eu gostaria que você usasse e eu não precisasse te mandar, né? Mais ou menos esse recado, assim. E mandando as mesmas informações. Então, isso eu acho que também indo por parte das editoras, né? Isso é importante. Agora, nas livrarias... É um pouco isso, né? Por que eu teria, se eu tenho algumas editoras que eu vendo aqui e eles não têm ainda os metadados? Mas tem que trabalhar, né? Se tem uma evangelização aí, eu ajudo sendo meio uma professora no dia a dia, que é falando, tem que olhar, até pelo cliente, né? Então, por exemplo, nem sabia que a gente estava tão avançado assim, mas o time é que foi fundamental na seleção do acervo da loja de arquitetura, porque a seleção dos títulos foi feita de forma melhor organizada pelo uso do Tima, porque senão, se você olhasse só outras coisas, né, eu até brinquei que você separava livros de arquitetura, vinha arquitetura da informação, arquitetura de software, arquitetura de não sei o quê. Está vendo como é importante a classificação do produto estar correta, né? Então, eu acho que tem ainda um mercado a ser explorado com as editoras independentes, que tem muitas, que crescem a cada dia, e elas também precisam ser sensibilizadas dessa importância. E aí as livrarias menores também vão aderir a isso. Por outro lado, as livrarias independentes têm uma questão de custo com tecnologia, custos. Elas precisam entender, de alguma forma, como é que isso vai retornar para elas, né? Então, acho que também é um trabalho de expansão, já que está fazendo jabá aqui, né, da MVB, é super parceira das livrarias pequenininhas, que nascem sem grana. Aí a gente vai lá, chora para o Ademar, chora para o Ricardo, eles falam, não, dá para caber, vai caber, a gente faz e consegue. Então, isso também é importante, né? Entender que o pequenininho não tem muita grana, está nascendo de uma forma mais independente mesmo. Então, acho que é puxando o isso. jabá, a Nielsen também faz um maior esforço para abraçar também as pequenininhas. Eu podia acompanhar de perto, inclusive também com as editoras, né, assim, então essa tentativa de deixar a coisa mais democrática. Eu acho que um aspecto muito importante da Metabooks, da Nielsen também, é uma responsabilidade e um compromisso para desenvolver de fato a tecnologia. É mais do que ser um negócio e ser lucrativo. Porque eventualmente surgem concorrências e aspectos de concorrência dentro do mercado. Mas é importante entender quem está comprometido para uma construção e desenvolvimento daquela linguagem, porque você pode fazer metadados e morrer com aquela estrutura básica, né? Mas, por exemplo, a mudança de BISAC para o TIMA é uma evolução dentro do conceito de tecnologia e de melhor uso da linguagem dentro do conjunto de metadados, né? Quem fomenta isso, Ricardo? Como é que esse setor evolui e por que vocês vão aderindo? Por exemplo, os campos que estão lá para serem preenchidos, toda hora vai surgindo alguma coisa e uma nova possibilidade. Quem que dita essa regra e como é que essas coisas vão sendo modificadas? Bom, é um trabalho cooperativo, né? Uma coisa que o Marcos Pereira falou ontem na mesa aqui, que falta muita cooperação no nosso mercado, aqui no Brasil, falta mesmo, falta as pessoas trabalharem juntas. Mas esses desenvolvimentos, esses campos, essas necessidades, elas são levantadas e trazidas em comitês internacionais, como eu falei para você. O grupo que desenvolveu o TIMA e que mantém o TIMA, por exemplo, hoje, é um grupo composto por 27 países diferentes, né? Esse comitê se reúne 2 vezes ao ano, na Feira de Londres e na Feira de Frankfurt, e tem 2 comitês, um que fala do TIMA e outro que fala do Onyx, que são todos aqueles montes de campos lá que tem na Metabooks. A Metabooks só trabalha com Onyx, então, padrão, você não vai encontrar nenhum campo que não exista. O que é o Onyx? O Onyx é um padrão internacional de comunicação dentro do mercado de livros. Então, é um arquivo XML, não vem ao caso, mas é um arquivo que ele tem códigos lá dentro, que se eu colocar, se um livro da Alta Books for ser vendido numa livraria
no Japão que vende livros brasileiros. Eles vão receber esse arquivo, eles vão saber que o código 345, sei lá, não é isso não, tá? Eu não sei de cor os códigos. O código 345 é título. Então, ele vai saber exatamente, ó, isso aqui vai nesse campo aqui no Japão. Ele vai escrever o título. Isso aqui é a categorização, eu sei como... Então, é um padrão internacional que facilita a comunicação. Facilita aqui dentro do Brasil, logicamente, mas facilita essa globalização toda, né? E isso tudo é feito com a participação internacional, participação de vários grupos e trazendo as necessidades. Recentemente não. Antes da pandemia, é que tem 2 anos faltando aí no meio do caminho, né? Mas antes da pandemia, nós começamos a discutir no comitê do Onyx informações sobre print on demand. Quais campos que POD precisa e que devem ser incluídos nesse arquivo, nessas informações. Não só a questão da gráfica mesmo. E como está sendo trabalhado, acreditamos que no ano que vem a gente tenha uma primeira versão desses campos disponíveis. E não é uma coisa assim que você faz do dia para a noite, porque não basta você colocar um campo qualquer lá. Precisa ter um monte de padronização, um monte de discussão. Se eu incluir essa vírgula aqui, se eu incluir um campo de 3 dígitos ou de 5 dígitos, o que vai fazer? Como é que isso resolve no Brasil, na Finlândia, nos Estados Unidos? Todo mundo vai usar a mesma coisa. Então, é uma discussão longa. Não são coisas que você resolve assim, de um dia para o outro, né? Tecnologia tem isso. Ela é muito fácil, mas ela é muito complexa, né? É facinho você subir um site em 5 minutos. Agora, eu quero ver você fazer um site funcionar legal, com todas as coisas que você quer ter lá dentro, ter segurança, ter qualidade, ter imagem boa, em 5 minutos. Você não vai fazer, né? Tem muita coisa para você tratar. Pessoal de marketing, vocês precisam fazer as coisas rápidas, mas tem um monte de coisa lá que você leva tempo, não tem como, né? Uma criança não nasce de 3 meses, ela nasce de 9. Tem o processo de desenvolvimento, não tem jeito. Eu tenho uma curiosidade, vou jogar aqui a batata quente para André. André, como é a curva de adesão? Faz de conta que o Ricardo não está aqui. É fácil convencer todo mundo a usar internamente e o preenchimento é intuitivo? Qual é o grau de dificuldade de preencher esses campos? Não é fácil. Não é fácil. Inclusive, gostaria até de agradecer a MetaBooks aí, que forneceu um treinamento exclusivo lá para a AltaBooks, né, para a equipe. Bacana. E onde nesse treinamento a gente fez questão de colocar praticamente todo o editorial, toda a equipe de marketing, algumas pessoas do comercial, assim, praticamente toda a empresa, né, de todos os setores ali, justamente para trazer essa cultura da importância, né, do metadados. E esse treinamento foi muito bom, porque muita gente que alimenta o metadados não tinha noção dos dados que são exigidos ali direto, né, na plataforma. Então, assim, eles começaram a ver realmente como que é na prática, né, ali, campo a campo, passando campo a campo. Isso foi, assim, uma virada de chave, realmente, sim, muito obrigada, porque ali dentro foi uma virada de chave ali mesmo para a equipe, onde, em conversas, assim, às vezes de corredores, né, o editorial chegar e falar assim, André, você pode dar uma olhadinha, ver como que tá, se eu estou indo pelo caminho certo, sabe? Então, eles começaram a realmente preencher aquilo que, teoricamente, era obrigação, né, com outro olhar de ajuda, né, de querer ajudar, de contribuição, né, de que realmente é importante eles contribuírem. E isso, sim, é um trabalho recente, né, tanto que o nosso catálogo, assim, digamos que de julho para cá os lançamentos estão ok, né, porque foi quando a gente realmente começou esse processo também de dar a sua devida importância. Mas a gente, em paralelo, ainda está fazendo aí um processo do restante do catálogo, né, de 20 anos atrás. Aí. Então, a gente, inclusive, está com uma pessoa exclusiva para isso, né, uma pessoa temporária, que está revendo desde lá de trás. Então, assim, o nosso objetivo aí, né, o sonho de consumo vai ser chegar aí nos 100% ouro.
São as medalhinhas. São as medalhinhas, Mas só de ver, né, que os lançamentos, aquilo que o marketing está ali agora fazendo as campanhas ali, tá tudo redondinho assim, já dá um alívio assim. Isso deve explicar. Eu contei para a Andréia, né, que a cada 10 títulos que eu compro, 8 é da Altabooks, porque vai aparecendo em todo lugar, e fala, que legal, vai comprando, fala, cara, os caras estão em todos os lugares, né? Então, aparece muito fácil, a busca é muito tranquila, né? Maria, como é do teu lado explicar também? Porque no teu papel de consultor, eu imagino que você vai fazer a confecção ali do mix da loja. Então você abre a ferramenta, faz a utilização e tal, mas como é que é isso para o dono e para as pessoas que olham aquilo como algo alienígena? Fala, o que você está fazendo aí? É difícil, porque se a pessoa não tem um repertório ali anterior, ela acha que o fato dela abrir uma livraria mais tradicional, né, menor, e que ela vai conhecer os clientes pelo nome, e que ela vai saber que os clientes gostam de comprar isso e aquilo, ela acha que isso é o mais importante e que isso é o que vai fazer com que ela atenda melhor. Então, você precisa convencer de que, para ela atender melhor, ela tem que saber o que oferecer, justamente para aquela venda daquilo que você gostou e poderia ler também, que hoje acontece muito fácil, né, na internet. Então, nas vendas online, você compra um livro, aí já te sugerem outro, e aí vai aparecendo outro e outro, e isso é fruto dessa organização de dados. Então, você também pode reproduzir isso na sua loja física e tradicional para, inclusive, vender mais, que é você conseguir, no seu sistema de pesquisa ali, sugerir outras coisas para o cliente a partir daquilo que ele já levou. Então, acho que esse é o caminho, né? Que a tecnologia também ajude o pequeno a fazer a função de livreiro clássica, que é saber tudo. Se você leu esse, você vai gostar desse, desse e desse. E que hoje existem ferramentas que vai te ajudar, que vão te ajudar a ser um livreiro melhor, né? A ser um livreiro que não precisa devorar todos os cadernos de cultura do final de semana para saber o que saiu de novidade, né? Esse livreiro nem existe mais, né? Aliás, os cadernos de cultura também não, né? Então é isso. Tem que entender também que o papel desse livreiro como mediador, ele também mudou, né? O papel do livreiro que a gente conhece historicamente como mediador de cultura, ele continua, mas essa cultura ela mudou também, né? O leitor já tem estabelecido de outros lugares o que ele quer ler. Ele já viu em algum lugar, ele já passou por aquele livro da Altabooks, já sabe que aquele talvez converse com aquele outro. Então, ele também quer a mesma entrega rápida na livraria, né? Ele quer chegar e dizer, eu já li esse, o que você tem aí para quem já leu esse, né? Então, ele também quer isso na livraria. Então, acho que tem que convencer por esse lado, né? E só para compartilhar da minha parte, o assunto aqui não é Bookscan Nielsen, mas eu fiquei bastante interessado nessa questão da curva de aprendizagem, da adesão de cada um dos departamentos. Quase 10 anos de Bookscan. A gente mantém uma rotina de curso todos os dias. Quando cada departamento consegue aderir ao sistema, eles vão entender a forma como eles usam, da tua forma, como pode ser útil definitivamente. Nem sempre departamentos usam da mesma forma. Acredito que aconteça o mesmo. E essa curva, às vezes, demora um pouco mesmo. E é isso. Todos os dias a gente tem uma câmara para estabelecer cursos, conversar da assessoria, mas aí, definitivamente, quando o cara vai, ele não volta mais para o estado normal. Depois que ele acostuma com o sistema dados, cada um com o seu, não é um negócio que fala, não tem mais, acabou. Não é possível. Isso é muito bacana que você está falando, Isma, porque pega e conecta realmente todos, porque você vai por uma reunião com alguém da Amazon, ele vai citar os números da Nielsen, e você vai conversar com o Paulo da Escariz, de Aracaju,
E ele vai citar a Bookscan e vai ser toda a referência dele, né? Porque ele passou a utilizar o sistema e já não vive sem. Todo mundo está com seus resuminhos debaixo do braço, no iPad, no celular. Não tem mais conversa. Tem impresso também, né? Não tem tem os mais românticos que gostam de imprimir também, tem de tudo. Tem para todos os gostos, né? E, Claudio, tem um ponto sobre isso, até aproveitando o assunto, que é a capacidade, principalmente no e-commerce, de absorver todas as possibilidades de consumo de metadado. E aí sim, estou falando de Amazon, estou falando do grande varejo também, mas também das menores, né? Como está o consumo de todos esses campos? Eles são apresentados para o varejo, para o consumidor final? Porque às vezes é interessante ter acesso a um vídeo, eu sei que há essa possibilidade. Às vezes é interessante ter uma outra informação no campo que seria bacana para o consumidor. O varejo está utilizando toda a possibilidade da tecnologia ou não? A gente ainda está em 10%, 20%, 30% de toda a capacidade? Vamos lá. Voltando um pouquinho numa coisa que a Maria falou, que é essa questão do uso dos independentes, né? Hoje nós temos uma pessoa lá na MetaBooks que a principal função dela é dar suporte às pequenas livrarias para que elas usem melhor. A pequena livraria vai ter dificuldade de integrar, vai ter dificuldade de investir na integração automática, mas a pequena livraria ela consegue ter acesso a todas as mesmas informações que a Amazon recebe. Ela recebe exatamente igual. E paga muito menos. Muito menos. Aquela pequenininha, aquela coisa que a Maria falou. A gente faz caber, né? 25 anos de mercado, a gente entende que cada um tem o seu tamanho, tem a sua capacidade. E a MetaBooks tem esse foco em ser útil para o mercado. Cada um contribui com um pouquinho e a gente consegue fazer o que a gente faz. Então, tem essa pessoa procurando fazer isso, ajudar a pequena livraria a ter o melhor uso possível das informações que estão lá dentro. Eu adorei esse conceito que a Maria trouxe do livreiro 2.0, já estou chamando assim, tá, Maria? Adorei esse conceito porque isso é um ponto a se discutir, né? Porque formar um livreiro, a Maria sabe muito bem, a gente considerava, na nossa época, né, um livreiro formado ali dentro da livraria, após um ano, a gente considerava que ele era um iniciante. Né? Uhum. Após uns 3, 4 anos é que a gente passava a respeitar o sujeito, a pessoa. Né? Então, demorava muito tempo para formar um livreiro. A gente tinha uma prática, né, Maria? A gente era a sombra, literalmente. Durante 3 meses a gente só ficava ao lado de um livreiro escutando. E a gente era engraçado porque a gente não podia falar com o cliente. Sim, e a gente não sabia como é que ele fazia para achar tudo na prateleira. E você ficava desesperado, porque eles tinham 30 anos de livraria e eles achavam tudo facilmente, e indicavam e pegavam. Então, eu fico imaginando um livreiro hoje, ele não consegue ter essa desenvoltura, ele precisa primeiro ir para o sistema, para pelo menos jogar um termo ali e entender tudo que ele tem na loja dele para oferecer, né? Aí ele consegue se organizar melhor. Essa ideia. O conceito é muito legal, Maria. Eu acho que você pode usar aí muito bem. Mas, perdão, continua. Eu só queria fazer um adendo, porque isso foi maravilhoso. Não, eu não tinha pensado. Eu acho que a MetaBooks é um passo além do Google ou do site da Amazon, que muito livreiro abria, ou abre ainda, para procurar o livro que o leitor chegou na livraria procurando. Ele ia lá e pesquisava na Amazon ou dava um Google. Hoje o livreiro tem a MetaBooks, ele entra lá e traz. E a MetaBooks traz, por exemplo, isso que a Maria falou, de quem gosta, esse livro aqui tem esse título, tem outros títulos do mesmo autor, tem outros títulos do mesmo assunto, tem lá uma seção dentro do registro daquele livro, tem uma seção de relações. Né? Então, já vai ajudar muito esse livreiro estagiário aí que está começando agora. Mas, lembrei. Mas onde é que a gente estava? Mesmo qual era a pergunta? Já lembrei. Sobre os aspectos de utilização de todo o conjunto de utilização dos campos. Essa é uma outra luta. Né?
A Amazon, usando o exemplo da Amazon, a Amazon já tem lá um padrão mais ou menos estabelecido e, inclusive, tem algumas coisas que ela não recebia via Metabooks, tinha que subir a parte, não sei o quê, mas Cristiane e Priscila trabalhando junto com o pessoal lá da Amazon diretamente, as coisas têm evoluído bastante. Então, a gente tem tido uma entrega mais fluida com a Amazon. As livrarias estão ampliando. Você falou de Livraria da Vila. Livraria da Vila já está integrada, inclusive no site. E há uns 2 anos, mais ou menos, Cristiane vai me ajudar a lembrar isso, tomamos uma bronca do Flávio, da Vila, porque ele estava colocando os livros em disponibilidade no site dele, de acordo com essa informação que estava na Metabooks. Então, ele lia lá, livro disponível, então ele botava no site para vender. Aí, quando batia, ele mandava o pedido para a editora respondia, não, mas eu não tenho. Aí eu falei, mas como assim? E aí fomos nós trabalhar com as editoras que não estavam atualizando o status de disponibilidade, porque ele depende daquele status, ele põe o livro para vender. É uma coisa que antigamente não tinha. Travessa já está integrada também, já está utilizando diretamente a plataforma. Pois é. Muito legal, muito legal. Esses dias, acho que foi a Raquel que me falou. A gente sabia que a Travessa estava trabalhando, aí a Raquel virou para mim, ué, Ricardo, vocês já integraram com a Travessa? Eu falei, olha, eles estavam testando. Ela falou assim, eu acho que sim, porque eu fui mandar a minha planilha para eles, como eu faço toda semana, eles falaram que não precisava, que eles estavam pegando da Metabooks. Eu falei, deu certo, já estão lá. Já estão lá. E nós estamos agora com um projeto, com uma livraria, não é nova, uma livraria que já existe no mercado. Estamos trabalhando com eles exatamente num projeto para que eles aproveitem quase 100% do que está na Metabooks. É uma reformulação de site completa, porque normalmente esses sites são sites que eram uma loja de qualquer outra coisa de e-commerce e traz e vira e-commerce de livro. Então, e o livro tem muitos campos, muitas informações diferentes de uma geladeira, né? Então, tem várias adaptações, mas nós começamos a trabalhar com uma livraria que está bastante empolgada com esse projeto de trazer o maior número possível de informação. Gente, eu adoraria ficar mais umas 3 horas aqui falando, porque tem tanta possibilidade, né, sobre... Parece um detalhe, né, cadastro de livro. É muito mais do que isso, né? A gente tem um livreto que a MVB está disponibilizando para vocês, falando sobre esse conteúdo. É só pegar no final. Pode aqui pegar na saída. Com o pessoal na pelo saída. Nosso time da Alemanha, adaptado pelo nosso time do Brasil, em parceria com o time da Bookwire Brasil. Muito bacana. Gente, obrigado pela acolhida. Não estava nessa mesa, mas é que o assunto me empolga tanto que eu queria deitar aqui no sofá e ficar falando a tarde inteira. Obrigado. Eu agradeço demais. André, Maria, onde é que a gente encontra vocês, deixa as pessoas conhecerem também um pouco do trabalho de vocês, que sou fã e sou suspeito para falar, acompanho vocês há muito tempo. André, a gente tem uma relação cliente também, né? Então, como é que as pessoas encontram vocês, conversam com vocês, acompanham o trabalho de vocês? Sendo bem sincera, eu não sou tão ativa nas redes sociais. Te entendo, eu acho que eu já trabalho isso, né? Respiro 24 horas por dia, que mesmo no lado pessoal eu não uso tanto, mas vocês podem me achar no LinkedIn, Andréia Guatiello. E sigam a Alta Books, conheçam nossos selos, @altabooks. E é isso. Também no LinkedIn podem mandar mensagem, se tiverem alguma dúvida também sobre o assunto. Adoro também qualquer outra coisa. Estou à disposição. Obrigada, gente. Obrigada, pessoal. E Alta Books, a gente comentava aqui, a gente comentou já aqui outros dias, né, desde que a gente está aqui de segunda e tal, a mudança que vocês tiveram e que hoje você vai na livraria, Alta Books, você já consegue reconhecer várias coisas, e nos sites e redes sociais já é
uma super referência. Acho que é fruto do trabalho de vocês aí. Parabéns. É isso, indicou vários livros. É uma força da natureza, sim. Bom, eu estou por aí no mercado, faço algumas consultorias para novas livrarias, como a gente comentou, para algumas editoras também. Então, pode me achar no LinkedIn também, é Maria Carolina Borim. A gente conversa e tem várias possibilidades de ajudar. Eu adoro ajudar coisas novas e pessoas a entrarem nesse mercado. Então é isso. Obrigada, Ricardo. Queria agradecer também, Bruno, Andréia. Um prazer estar aqui. Acho que é bom estar sentado do lado de cá também, assim, da outra visão. Vezes, né? Às vezes é bom. Ricardo, suas considerações finais, você queira fazer. Eu só quero agradecer. Obrigado pelo nosso convidado especial, Ismael Borges, Nielsen, Buxcan, valeu. Andréia, muito obrigada. É bom trabalhar com vocês, de verdade. Maria, nossa garota propaganda. Não, a gente trabalha junto muito bem, é muito legal. E Livreiros 2.0, vamos começar o curso agora já. A Andréia vai dar dicas de marketing, né? E a gente trabalha os metadados para os livreiros. Pessoal, muito obrigado. Sigam MVB Books BR. Obrigado, Karina. Está tudo salvo já no meu celular, então eu esqueço. MVB Books BR no Twitter, no Instagram, LinkedIn, nós estamos lá também. Ricardo Costa no LinkedIn. E estamos à disposição. Se quiser bater papo sobre metadados e outras coisas, vocês me encontram aí pela rua. Procura o chapéu. Normalmente esse chapéu está comigo. Muito obrigado, gente. Uma ótima tarde.